vivo. Boa tarde, todo mundo. Como vai? Um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E deixa eu consertar aqui só um pouquinho. Oi, tudo bem? Ei, Ju! Tô aqui tentando fazer uma estripulia aqui pra me consertar. Quando entrou, ficou... Ok. Ei, Luísa, já tá aí, né, meu bem? Firme e forte? Estamos unidas? Sempre unidas? Vamos esperar só mais um pouquinho pra... Ei, amore! Ei, Ju! Esperar só mais um pouquinho pra entrar mais um pouco de gente. Esperar mais um pouquinho pra ver se chega mais gente. E... Sua linda, eu tava morrendo de ansiedade, aquela ansiedade assim, natural, tá? Nada além disso. Mas pra bater esse papo com você, que eu tô com tanta saudade, tem tanto tempo que a gente não para pra bater esse papo que eu não vi a hora desse dia chegar. Ei, Nara, um beijo, meu amor. Seja bem-vinda, viu? O testemunho da Jordana, da Luísa Jordana, é bem engrandecedor, viu, gente? Hoje vocês vão ter uma experiência com o testemunho de alguém que vai ser bem bacana. Tirou? Não. Vou chamar a Luísa. Luísa, acho que eu já vou te chamar pra gente já começar. Porque você sabe quando nós duas começamos, como é que a coisa acontece, né? A gente vai. Vamos lá, chama a Luísa pra mim. Minha equipe super gigantesca, super maravilhosa, tá? Está aqui, junto comigo. Ei, meu amor! Olá! Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Saudade demais de você. Ah, nem fala. Eu fico tentando não chegar tanto pra frente, mas aí quando eu vejo, eu tenho vontade de ir. Luísa, ótimo, seu som tá ótimo. Você Ah, que também é bem bom. assessorada, né? Ah, com certeza. Nós temos muitos assessores maravilhosos. É verdade. Na verdade, eu acho que no seu caso não é assim, não, tá, Luísa? No seu caso, você já é uma boa praticante. Ai, minha filha, você está enganada. E aí, como tá? Como tem passado? Como tem passado essa loucura dessa pandemia? Como tá? Ah, estamos aí dentro de casa, curtindo a casa, do jeito que a gente gosta mesmo. Na verdade, assim, com tantos rumores, com tantas falas da pandemia, conversar com nós duas não vai ser uma coisa muito estranha. Verdade. Mas é a prática do DCD, as pessoas precisam começar a fazer a prática do DCD, não é Não é? verdade? Começar a lidar com as emoções de uma certa forma é uma das melhores coisas que pode acontecer na nossa vida, é ou Ô, não é? liberdade. É muita liberdade, gente. Muito bom. Nossa. Aqui, se apresenta aí pro povo, fala quem você que ela é o amor da minha vida, todo mundo já sabe, mas Então, pessoal, uma boa tarde para vocês. Eu sou Luísa Jordana. Sou casada, o nome do meu esposo é Carlos Alberto. Nós somos Carlinhos! professores, conhecido como Carlinhos. Somos professores, ele trabalha com adolescentes, eu trabalho com crianças. Eu moro em Caeté, uma cidade bem pequenininha, aconchegante. Para mim, ela já foi o exterior, minha filha. Hã? Para mim, ela já foi o exterior. Ah, eu tenho um casal de filhos, uma filha que vai completar 5 anos esse mês e um filho que tem 9 anos. Meus Sou dois bem. filha, sou irmã e sou amiga. Ah, com certeza, isso eu garanto. Bertinho Juliana tá aí para certificar se é irmã mesmo. É, Cadê Nina? Fala com a Nina. Vem, mãe, fala depressa que eu uai, sou já mandei filha. 500 mensagens.
Então, eu, a Luísa Jordana, ela fez o processo de coach comigo, né, Jordana? Graças a Deus, Foi sim. logo no princípio, né, Jordana? Foi assim, Verdade. minha cobaia mor, e foi assim maravilhoso, super engrandecedor para mim, porque foi uma experiência maravilhosa e assim, é, estar fazendo aquele processo com você foi algo que me ensinou muito, 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 muito. E lógico, né? A pessoa ajuda, a transferência ajuda, Ah, ajuda demais, demais, demais. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi para você, a princípio, como foi para você o processo de coach, o processo de aquelas sessões. Como foi o sim, processo? E eu também queria que você falasse um pouquinho assim do antes e depois. sim, E se você até der tempo de você falar tipo durante, porque eu acredito que o durante ele é importante ser falado, porque na verdade é, não é fácil o durante também, né, Luísa? verdade, Então assim, verdade. fala um pouquinho pra gente aí para como que foi o processo de coach para você. Então, antes do processo, hoje, né, quando eu olho para trás, eu vejo uma menininha, uma criança, uma coitada, vítima do mundo inteiro. Eu era vítima, gente. Eu era vítima da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, dos meus alunos, do meu esposo. Tudo que acontecia comigo na vida era culpa dos outros. Eu era um saco. Eu não sei como é que Meirinha aguentava. Só Mentira, que eu Tiago. sempre, eu sempre tive uma fome por mudança muito grande, uma inquietação, uma coisa que come a minha alma. Eu não dou conta de ficar parada. E fiquei até muito tempo, né? Até 32 anos nesse vitimismo. Eu me via assim muito indefesa, muito incapaz. E algumas pessoas que conviviam mais comigo falavam que eu era corajosa, que eu arriscava, e falavam um monte de qualidades que eu não via. Então eu era aquela pessoa que toda noite, quando ia deitar, estava cheia de culpa, cheia de remorso, não fiz o que eu podia pelos meus filhos, eu não fiz tal tarefa direito e nunca estava satisfeita. E aí foi quando eu fui encontrada pela Meirinha, né? Eu sou muito fã do Lulu Santos e tem uma música que descreve bem a nossa relação, que é aquela assim: ela me encontrou, andava por aí num estado emocional tão ruim. Todas as vezes que eu ouço essa música que eu canto, Legal, eu lembro do processo. que bom. Então nós Porque temos aí uma nós música já. chegamos, ah, e nós chegamos no processo, a gente sempre teve muita empatia, um amor muito grande, né? E isso eu acredito que ajudou muito para aceitar o convite do processo, porque eu realmente fui encontrada, eu não encontrei, eu fui encontrada. E muitas coisas passaram pela minha cabeça, porque eu sou do interior, sou de uma formação religiosa, às vezes um pouco cheia de tabu. E aí fiquei pensando se valeria a pena, se estava dentro daquilo que eu acreditava. E, como todo mundo sempre falou que eu era corajosa, fui corajosa e me joguei. E também já estava assim, tudo tava tão difícil aquela vida de vítima, aquela vida, né, aquela coisa tão infantil que eu acho que não tinha outra saída. Eu pensei, pior que tá, não vai ficar não. E me lancei. E foi muito bom. Por quê? Eu já tinha feito um processo, passado por um processo terapêutico, que também teve alguns resultados, mas o coach, ele veio mais assim, foi um impacto mais próximo, mais eficaz. Porque hoje eu vejo que o processo de coach, ele trabalha com as ferramentas. E as ferramentas, elas são imprescindíveis para a gente lidar com as questões do dia a dia. Porque quando eu fazia o processo terapêutico, às vezes levava as demandas e nem sempre eu saía com uma forma de como que eu ia lidar com aquilo, como que eu ia melhorar aquilo. Então, era de uma certa forma um alívio para mim, mas não, eu não produzia resultados. E aí eu chegava sempre nas sessões, hoje eu vejo, né, gente? Naquela época eu não vejo que eu era assim, não, não via, não, hoje eu vejo. Chegava muito assim, aquela menininha desprotegida. Eu preciso resolver isso, aquela lamúria. E aí, Meirinha muito sincera, né? Como amiga, como profissional muito sincera. E aí, aquelas verdades com amor. Eu, pá.
tomava um tapa na cara e voltava para casa pensando, mas sempre com o suporte, que era a ferramenta que eu acredito que é o que faz a diferença no trabalho do coach. E aí eu aplicava aquelas ferramentas, né? Cada semana, cada sessão a gente trabalhava com uma, né? Extremamente disciplinada, faz uma É. diferença gigantesca. E aí eu ia aplicando nas pequenas coisas. E assim, a gente quando fala em autoconhecimento, a mente da gente faz um boom. Aí a gente acha que é sair da Terra e ir lá em Júpiter. Era assim que eu via antes. Isso Aí mesmo. quando Meirinha falava, não, esteja inteira. Aí eu tentava aquele negócio de estar inteira. Então, se eu tô lá no banheiro, eu tô inteira no banheiro. Se eu tô lendo um livro, eu tô inteira no livro. Que isso era muito difícil para mim, Meirinha sabe. Que eu custei a aceitar quando Meirinha falava comigo que eu era imediatista, porque eu não me vi imediatista. Todo mundo falava que eu era paciente, eu tive que entender a diferença de ser paciente e ser imediatista. E hoje eu vejo que eu era. Mas é Então eu interessante, comecei a né? aplicar. Peraí, interessante. Como todo mundo falava que você era paciente e de repente chega aí, eu te chamo de imediatista. Quer dizer, Foi um custo para o olhar do chegar aí. profissional é muito diferente. O olhar do profissional Com é diferente. certeza, com certeza. E eu aplicava assim, então, nas pequenas coisas, tentava, tô fazendo comida, e às vezes a cabeça vinha, tá pilhada que tem que dar banho em menino, por exemplo, né? Coisas bobas do cotidiano. E eu ficava fazendo aquele exercício. Eu estou na cozinha, estou preparando o alimento, e ia fazendo. Estou em sala de aula, estou dando aula, estou resolvendo um conflito com o aluno. E fui buscando essa inteireza. E aí, cada vez, cada sessão que a gente fazia, trabalhava as ferramentas, ia agregando uma a uma. E aí a gente chegou ao fim do processo e eu já estava vendo algumas mudanças. Não é assim, caiu uma bomba, Luísa morreu e nasceu outra. Não é, porque eu achava que seria assim. O espaço Então, de no tempo também é princípio, pequeno, né? Ele não é é um verdade, espaço grande. É 32 anos. Você ia mudar 32 anos. Espera aí, calma, verdade. né? Quantas crenças, quantas crenças. Nossa, limitantes, né? Crenças que te É limitavam, literalmente. verdade. E eu lembro de uma coisa que me marcou, que foi o dia que eu falei com o Meirinha assim, que a minha irmã, que está nos assistindo agora, ela é muito ágil para fazer as coisas. E minha mãe também é. E eu sou lenta, gente. Eu sou lenta. E aí eu falei assim, eu queria ser igual a minha irmã, eu queria pegar e fazer. Aí Meirinha falou, mas é você ou é sua irmã que vai fazer? Você é você, olha para você. Toda a sessão nossa, Meirinha falava, olha para você. Gente, os meus olhos estavam sempre olhando para fora. Até que eu resolvi fazer esse voltar. Sabe quando a gente vai fazer selfie, a câmera do celular tá virada para lá, você vira a câmera para Para você? você, isso aí. Fiz isso, tô fazendo até hoje. Aí o universo se abriu. Aí eu vinha me conhecer. Aí eu descobri aquela força, aquele poder que todo mundo falava que eu tinha, que eu emanava, mas que eu olhava no espelho e não via. Aí eu fui me descobrindo. Foi às vezes doloroso porque tem as crenças, algumas a gente constrói junto com a família, que são as pessoas que a gente ama. Algumas falas das pessoas que a gente mais ama e a gente toma aquilo por verdade. É E verdade. aquilo foi doloroso, realmente foi quebrando algumas coisas e ressignificando. Mas o que eu posso dizer, e é por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu aceitei mais esse desafio. Eu descobri que eu amo desafio e que eu funciono com desafio. Isso fez Ah, parte do meu isso, autoconhecimento. isso é muito do ser humano. O ser humano Descobri isso que eu não sabia. precisa disso. Então, é por eu acreditar que vale a pena, por ter feito tanta diferença na minha vida, porque aí eu fui me encontrando comigo mesma, eu fui vendo do que eu gostava. Eu era aquela pessoa assim, eu amo ficar quieta dentro de casa, eu amo ficar sossegada, sabe? E aí, às vezes, por exemplo, meu marido me convidava para uma festa no domingo que eu não gosto. Eu não gosto, mas eu não conseguia falar que eu não gosto, e aí eu ia, só que eu ia e ficava. Estragava o Aquele domingo de todo mundo. era melhor não ter ido. Fala sério, eu naquele amargor, amargando o ambiente inteiro. Inteiro. E aí eu lembro também de uma vez que eu reclamei com a Meirinha que eu às vezes absorvia algumas coisas negativas das pessoas, me sentia mal com algumas pessoas. E aí foi um tapaço na cara aquele dia que ela disse para mim assim: a gente se conecta com aquilo que está bem forte na gente. Aí eu fui vendo o quão negativa, o quão ruim que tava, gente, porque eu não conseguia ficar bem. Eu tava, eu tava podre, gente. Tava podre mesmo.
E aí hoje, olha, são assim, pequenas conquistas mesmo. Hoje eu consigo dizer assim, vamos em tal lugar? Ele diz, ou outra pessoa me chama, aí eu olho, não tô afim, não vai dar, não vou, consigo falar não, e deito sem dor na consciência, sem ficar, mas eu devia ter Ah, ido, isso é não vou. delicioso. Ou se eu decidir que hoje eu tô afim de ir, talvez para satisfazer a pessoa, nem porque eu tô tão afim de ir, aí eu tô lá inteira. Mas Eu tô você dando é gargalhada, decidida. eu tô contando caso, eu tô escutando caso, eu tô trocando ideia, eu tô acrescentando. E aí eu Diferença de volto dar a tão mais resposta, né, leve. Jordana? A É verdade, diferença de eu dar a resposta é verdade. consciente e responsável. A Porque gente se se você sente não mais achou bom, pelo menos inteira. você sabe que você foi porque você quis. O problema é seu. Exatamente. É, não vou estragar a vida de ninguém, nem a minha. Tô aqui, Exatamente. eu tô aqui, daqui a pouco eu não sei onde que eu vou estar, então vamos Nada de curtir o agora. coitadismo, né? Exatamente. Hoje eu digo que eu era a rainha do mimimi. Ai, a sala tá ruim, a culpa é minha. Sala de aula tá ruim, a culpa é minha. Tal Não, aluno é eu ruim, a mudo. culpa é minha. Não Não, é, sempre era isso, a rainha do mimimi. tudo que acontecia de ruim, quem que era O outro culpado? tá fazendo, o outro tá fazendo comigo. Era sempre o outro fazendo comigo. A culpar o outro é muito mais fácil, né? Não é? É mais fácil, hoje eu digo, é mais fácil. Mas também não tira a gente de onde a gente tá. Se você Exatamente. quiser ficar aí no meio da lama que você tá, continua, vai culpando. É verdade. É verdade. Ter essa coragem de olhar para dentro de mim, descobrir que não estava fora de mim o erro, que estava dentro, que era a resposta que eu estou dando para os demais e para a minha própria vida é que atrapalha tudo em mim, é fantástico, é É sensacional. verdade. Porque a diferença que muda maior, e eu estou aqui com você hoje para afirmar isso, porque eu também passo por isso hoje, é o que eu sinto. Se eu não estou sentindo culpa, se eu não estou sentindo remorso, se eu não estou sentindo a pior pessoa do mundo, eu sempre falo que o ser humano ele tem mania de nunca ser humano. Ou ele vai ser um anjo do mal ou um anjo do bem. Ou Verdade. um anjo ou um demônio. Não, ele nasceu para ser humano, então vai ser humano. Deixa cada um no seu papel, não é verdade? Exatamente. É isso mesmo. Mas e E aí? aí, nessa trajetória toda, né? Sozinho? O durante foi um pouco doloroso, eu tive que desfazer de algumas crenças, eu fui reconstruindo outras coisas, tomar as rédeas da vida da gente, depois que a gente está acostumado a sempre dar as rédeas para o outro, pra você não ter que assumir que você faz as coisas. Não é fácil. Então, assim, foi um processo, digamos assim, eu chego a dizer que foi um pouco doloroso, sim. Mas na medida que você vai vendo, que eu fui vendo as conquistas, que eu fui vendo assim, eu sou capaz. Isso aconteceu, foi responsabilidade minha. E antes, assim, quando eu julgava no outro, o problema estava ali, não tinha solução. E quando eu vi assim, olha, deu errado ali. Aí eu pensava ao mesmo tempo, deu errado, tá, o que que eu vou fazer com esse errado? Pronto. Aí achava uma solução, ou buscava uma solução, pelo menos, e transformava situações. Aí, Sensacional. quando isso começou a acontecer na minha vida, aí eu falei, o quê? Eu não quero o outro, eu não quero lá fora, eu quero é o que tá aqui. É É uma isso descoberta aqui que eu maravilhosa, não quero. é? Ai, meu Ele Deus! só sempre uma descoberta maravilhosa. Nossa, meu Deus do céu! E assim, então, a sua presença nesse processo foi tão intensa, foi algo tão sólido, que às vezes eu vivo algumas situações no dia a dia, que a gente não está tão próxima mais, né? E assim, eu falo, eu penso, Meirinha. Aí, às vezes lembro da sua voz lá nos atendimentos, falando, ou às vezes eu tô a ponto de explodir, aí eu tô fazendo um exercício, tô fazendo um DCD, aí eu lembro da sua voz falando do comando e ficou super marcado. Eu falo que eu sou muito olfativa, né? Eu chego a sentir o cheirinho da sala do atendimento, que a gente fazia Ai, atendimento, que em delícia. certas situações. Que bom. É uma janela Nossa, light aí que você abriu, né? Uma janela verdade, boa, uma memória boa, né? Eu é tô falando nome de verdade. janela aqui, mas na verdade você sabe o que é janela. Mas é uma Aham, janela boa, né? Uma memória boa. E a gente tem mania, assim, de trazer tantas memórias traumáticas, né? Viver tantas situações traumáticas que quando você tem uma ancoragem, porque de uma certa forma isso foi uma ancoragem, onde você faz uma ancoragem numa memória boa, isso é maravilhoso.
Tá, Verdade. minha voz já virou âncora, de uma certa forma. Você não é a primeira que fala isso. Tem pacientes meus que olham para mim quando chega aqui e fala assim. Aí eu fiquei olhando, vendo você na minha frente quando uma situação. Eu falei, eu virei um fantasma na vida das pessoas. Ah, e é isso mesmo. Nossa, e que fantasma bom. E aí, assim, depois do processo, o que eu vejo é que autoconhecimento é eterno, né, gente? Porque a gente está em mudança, a gente está se construindo, a gente está vivo. Então, hoje eu sei quando eu dou conta de lidar com alguma coisa, mas se eu preciso da ajuda de uma outra pessoa, eu sei reconhecer que eu preciso de ajuda, que aquilo sozinho eu não vou dar conta. Eu sei me livrar de fardos que não são meus. Isso é libertador. Eu reconhecer, não, isso não é meu. Igual assim, eu sou mãe, então às vezes a gente quer carregar as coisas dos filhos. Hoje eu sou uma mãe madura, hoje eu sei que tal coisa eu devo e posso fazer pelos meus filhos. Tais situações eles terão que passar. É Felizes deles, é a vidas. história deles. Eles não vieram para cumprir a minha história, o meu pensamento, aquilo que eu, o livro que eu escrevi, a história deles. E eu tenho Fantástico, que cuidar da minha. Então, fantástico. assim, só tenho a dizer que é maravilhoso, é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho do DCD, que eu achei muito interessante, porque eu tava mandando um recado pro pessoal falando um pouco sobre o DCD e falei, ninguém já chegou perto de você e falou assim, faz um DCD aí. Mas eu falo com você, né? Faz um DCD, Jordana. Não, Fala um pouquinho, tipo, a experiência do DCD, porque é muito mais forte do que a gente possa imaginar quando você incorpora isso. Né? Porque é uma verdade. ferramenta psíquica, ela não é uma ferramenta, ela é psíquica. Você começa, Uhum, cria um hábito durante todo o tempo do tratamento, né? Durante todo o tempo das sessões, o DCD era uma coisa que eu não parava de falar. verdade, Sem parar, sem parar, verdade. sem parar. Porque eu sabia que aquilo ia acabar criando um hábito, entendeu? E, igual você falou assim, um foco de tensão, apareceu um problema. E aí, me conta. Eu sei que você já colocou mais ou menos, mas você é muito claro para falar sobre isso e eu acho muito legal, muito bom. Então, essa ideia da gente duvidar, criticar e determinar sobre as nossas emoções é maravilhoso. E no início eu tinha dificuldade porque estava criando o hábito, né, de fazer isso. E depois isso ficou tão automático que eu passei a usar nas situações mais corriqueiras do dia a dia. E o que aconteceu é que depois do processo, que eu passei pelo processo de coach, já estava nesse processo de mudança, já estava mais solidificada em algumas coisas, eu sofri um acidente automobilístico. Eu moro em Caeté, trabalho em Belo Horizonte. Aí fui trabalhar, saí do trabalho e tinha chovido no dia. Quando eu cheguei aqui na entradinha de Caeté, na primeira curva, eu perdi o controle da direção do carro e o carro capotou. Meu carro ficou pendurado assim numa cerca de arame, com uma árvore bem fininha. Eu fico muito emocionada quando eu falo disso, porque assim, foi nascer de novo mesmo. E eu fiquei de cabeça para baixo dentro do carro, e na hora que estávamos Deus e eu dentro do carro, e eu falei: "E agora?". Aí veio o medo, quase virando um pânico já. Se eu me mexesse sem jeito ali, o carro teria terminado de capotar e eu estava lascada. Aí eu só fui bem racional, bem diferente do que eu estava habituada a ser, do que eu sempre acreditava que eu era, né? E eu pensei na hora assim, eu tô com medo. O medo não vai me tirar daqui. E eu não posso ficar aqui. Lembrei que eu tinha, inclusive, abastecido, enchido o tanque naquele dia. Aí imediatamente pensei, esse carro pode até explodir. Eu tenho que sair daqui. Aí o celular tinha sumido, eu sabia que eu ia precisar do celular para pedir socorro, Isso precisaria da tudo, bolsa. você estava com medo Eu, pensando em todas essas coisas. e foi assim, fração de segundos, porque foi super rápido. Eu fui tateando o teto do carro, porque já estava escuro e eu não estava conseguindo ver, né? Você Peguei ficou de minha cabeça para bolsa baixo, né? de cabeça para baixo. Tirei o cinto, peguei a bolsa, procurei o celular, achei o celular, eu estava com uma jaqueta assim com o bolso, coloquei o celular dentro do bolso, fechei o zíper para ele não cair na hora que eu for sair. E fui tentar sair, a porta não abriu, o carro estava ligado. Desliguei, tirei a chave e empurrei a porta. Eu sou magra, mas eu saí num espaço assim de uns 10 centímetros no máximo, que eu nem sei como.
Empurrei a porta, saí, pulei por cima do carro. Aí dali eu já liguei para o socorro, para um casal que pudesse me socorrer, gente da família. Mas E assim, quando você fazendo isso tudo sozinha, sozinha, Deus e eu lá. Tava chovendo, frio danado. no pé da serra? É, justamente. E tão engraçado que nesse dia meu celular estava descarregado, eu fui trabalhar sem o carregador. Aí, como eu já estava vindo embora, eu pensei, vou pegar a BR, vou dar uma carga no celular. Umas meia hora antes de eu sair, eu pedi uma colega o carregador e dei uma carga no celular. Olha, Porque senão não teria nem o você é celular para uma poder mulher ligar. prudente. Tá vendo aí? Prudência faz muito parte da nossa vida. Ai. Tem que fazer. E aí, quando o pessoal que chegou para me socorrer, o casal de familiares que chegou, eles viram a situação do carro, eu fui consolá-los, porque eu até então não tinha chorado uma lágrima, estava bem, eu preciso resolver, tem que ligar para o seguro, tem que ligar para isso, aquilo, aquilo outro. E eles viram a situação do carro, começaram a chorar, ficaram desesperados. E eu, calma, gente, calma, eu tô aqui, eu tô aqui. E aí, fiz todo o processo que, gente, hoje eu olho para trás e até eu fico chocada. Liguei para a seguradora, os documentos estavam na bolsa porque eu lembrei de pegar a bolsa, dei todos os dados porque os meus tios que foram me socorrer ficaram super abalados e não conseguiam fazer isso por mim. Aí o pessoal ia Você parando para socorre oferecer a todos. socorro, viu cadeirinha de criança no carro, queria saber se tinha criança, eu tive que dar explicação para todo mundo porque eles não conseguiam falar para me ajudar nesse momento. E aí, depois que eu consegui resolver tudo, né? Encaminhar as coisas para o seguro, chamar o reboque e tal. Aí eu liguei para minha mãe antes que ela ficasse sabendo, que aí já viu o ônibus passando e o povo tirando foto, aquela coisa toda. Liguei para minha mãe, para meu marido e fiquei lá até resolver e vim para casa. E depois, quando eu tive a oportunidade de estar junto com a Meirinha, eu lembro que eu narrei para ela que abençoada foi a hora que a gente fez o processo. Porque foi tudo que eu aprendi no processo. Foi o deceder, o duvidar daquela emoção daquela hora, que talvez me fizesse estar lá até agora, dentro do carro, lá esperando alguém vir me salvar, chorando, esperando o carro explodir, virar, fazer alguma coisa lá para acabar com tudo. Se eu não tivesse tido o controle, de ter duvidado da minha capacidade, de ter duvidado que aquele medo fosse maior que eu não estaria aqui agora. Verdade é que no seu caso é um caso bem concreto, né? Aconteceu um acidente real. É um foco de tensão qualquer, não. É algo realmente sério, né? Você Era a está minha no vida, momento né? da sua vida. E é muito grande você conseguir dominar suas emoções, porque as emoções elas vão vir. A gente não tem domínio de evitar que elas venham. Elas vão vir. Verdade. Vai vir medo, vai vir desespero, vai dar todo tipo de emoção que você vai. Os pensamentos vão acelerar. Isso, verdade. Acelerar. Verdade. E você vai simplesmente não conseguir. Falou que a imagem está congelada. Mas para mim aqui não tá, não. Nem para mim. Para mim também não está, não. Gente, Mas fala pra alguém podia gente dar aí, um tem mais feedback pra alguém? gente? Tem mais alguém? A Rosane falou aqui que a imagem está congelada, para ver se de repente está congelada no seu celular, Rosane. Ou se está congelado em todos. Mas aí não salve. E aí? Aqui também tá ok, normal aqui. Para mim não. Aqui também não. Ô, Rosane, sai e volta, porque deve ter sido o seu telefone que deve ter congelado. E vem depressa, não fica não. Ai, que bom. Fica aí. Porque no momento do pensamento, o DCD ele tem, né, aquele minuto, que são 3 segundos que você tem. Isso. Porque Deus, quando nos criou, ele fez as coisas da melhor forma possível, então ele nos deu até a graça de, em 3 segundos, você conseguir parar os pensamentos e pensar no momento presente. Porque você falou várias coisas aqui, você está geralmente vivendo no momento presente. Não é que isso é o tempo inteiro que a gente tem essa capacidade, mas você luta a seu Isso. favor e faz com que Isso. você esteja com você o tempo inteiro.
Exatamente. Isso é sensacional, É, sensacional. Uma outra coisa que eu acho interessante, é que quando você me falou, uma outra coisa que você me falou que eu achei super interessante desse acidente, foi quando você voltou no mesmo lugar de carro, quando você passou por lá de carro. Você falou que, né, você pensou que você foi tão ágil no dia que talvez você pensou assim, eu nunca, na hora que a ficha minha cair, eu vou ficar, eu com certeza vou entrar em pânico. E não aconteceu isso, né? Sua ficha verdade. realmente tinha caído e você não tinha notado. Exatamente. Exatamente que eu me lembro que quando eu fui, eu não queria nem ir ao médico para pegar atestado, queria voltar a trabalhar, e o pessoal daqui de casa me encheu bastante, eu fui. O médico mandou eu procurar psicólogo e tal, perguntou se não tinha ficado trauma, e eu falei assim, ainda não percebi. E aí, depois disso, eu viajei com a minha família e foi assim uma prova de fogo. Fui beleza. Nós rodamos mais de 500 quilômetros, fomos, voltamos. E graças a Deus, graças a essa atitude que eu tive, a essa ferramenta maravilhosa que eu estou aqui para testificar que funciona mesmo. Hoje mesmo eu já passei lá novamente no lugar do acidente. Não fiquei mesmo assim com esse pânico de dirigir nem nada. Porque quando você não sabe controlar as suas emoções, você acaba virando uma vítima das suas emoções. Exatamente. Uhum, E te joga em certas situações que realmente te paralisam. verdade. Quantas pessoas que, por exemplo, tira a carteira, vai lá e atesta, porque se a pessoa pegou o documento, está atestado que ela sabe dirigir. E ela não Justamente. consegue dirigir. Ela não consegue pegar o carro e não dirige. Então, assim, exatamente essa. E muitas outras coisas, né? Eu estou falando da carteira aqui, porque Libiane está aí na live, e ela sabe disso, porque ela não sei se trabalha ainda, você trabalhou muitos anos com a autoescola, né, Libiane? Acho que você ainda trabalha, Pedro tentou lá, mas quantas pessoas que vão, tiram, e quantas pessoas que na hora de tirar a carteira não conseguem, sabe dirigir, dirige perfeitamente, Justamente. né? Por causa desse monte de traumas, dessas emoções que não conseguem controlar. E é interessante, Ju, porque as pessoas falam, muitas pessoas falam assim, mas isso não existe, a gente não consegue controlar as emoções, não é verdade? É verdade. Você já escutou isso muitas vezes? E além de escutar, você está falando essa questão de tirar carteira e não dirigir, o que eu percebi depois que eu me ingressei nesse negócio do autoconhecimento, a gente passa, quando a gente olha para a gente, que a gente entende a emoção da gente, a gente entende como a gente funciona, a gente tem veracidade para entender o outro. Hoje, Isso, se uma pessoa fala comigo que ela sofreu um acidente e não dirige, eu consigo dirigir, mas eu entendo o porquê que ela não consegue. Então, assim, a gente se torna até mais efetivo para compreender, para ajudar o outro. Porque uma uhum. coisa que eu me lembro muito que você falava comigo, como é que você falava bem assim comigo, me perdoa a palavra, mas você falava isso comigo. Como é que uma pessoa arregaçada quer salvar o mundo? Gente, como isso é verdade? Como que eu, que não cuidava de mim, querer cuidar do mundo? Ah, para! Tem cabimento? Me Não perdoa, tem meu cabimento. amor. Abençoadas palavras. Não tem cabimento, gente. É aquele negócio que você falou comigo também na primeira sessão que ficou super marcado. Você vai pegar a sua vida e vai cuidar dela assim. Aí o gesto que você fez, eu lembrei de quando eu tive meu primeiro filho, Pedro, na hora que o Uhum. médico me deu para pôr no peito, que eu peguei assim com aquele amor. Hoje é isso que eu faço com a minha vida. É isso que eu faço. E assim, quando a gente tá nessa vibe, quando a gente consegue se olhar, consegue se identificar, consegue trabalhar aquilo que a gente tem na gente, a gente é efetivo para ir de encontro ao outro. É verdade. A Érica está falando aí que ela, por exemplo, depois de um acidente, ela só conseguiu voltar a dirigir depois de 10 anos. E que bom, Érica. Fico muito feliz de você ter voltado a dirigir, porque é sinal de que você também está buscando autoconhecimento, está buscando a sua coragem, a sua força, porque nós temos, né? A verdade é que nós temos, 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 temos dentro de nós. A é gente verdade. está aqui assim, somos criaturas feitas na mão do arquiteto. Me ajuda aí. Será mesmo que Deus ia fazer alguma coisa ruim?
Quando eu duvido de mim, eu lembro, eu já te falei isso, né? Duvidar de você é duvidar do próprio Deus. Verdade, verdade. Meirinha, você tocou num outro ponto também que foi muito, assim, que melhorou muito para mim a minha relação com Deus. Gente, o autoconhecimento nos conecta muito mais profundamente Ah, isso é uma com o nosso verdade. Criador. Não tem como a gente ter uma relação profunda com Ele sem olhar para a gente mesmo. Eu antes, Exatamente. por exemplo, hoje eu me considero uma pessoa grata, eu sou uma pessoa muito grata, eu sou uma pessoa que exala gratidão hoje. Autoconhecimento faz isso também. Justamente, antes eu achava que chegar de noite na minha cama, fazer minhas orações, agradecer a Deus, isso era gratidão. Hoje eu vejo que não, gratidão é algo, às vezes, de pequenas coisas, pequenos momentos que eu vivo, aquilo brota daqui, sem eu estar falando nada com ninguém, verbalizando nada, está brotando, está Exato. emanando. Até porque quantas pessoas que não fazem da vida espiritual um ritual fechado, muito para ser visto, para um ritual, como que eu vou falar? Metódico. É Sim, exatamente isso, é metódico. Eu preciso rezar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e não se conecta. E, na verdade, não se conecta com Deus e nem com ninguém. Porque se o ser humano não se conecta com si mesmo, ele ainda não descobriu o que é ser humano. Só verdade. depois que ele sabe de si é que ele Eu vou bater nessa tecla pro resto da minha vida. Autoconhecimento é a conversão, digamos que autoconhecimento seja a conversão, tipo, virar é uma diferença, É virar a verdade. direção da sua É, vida. E aí tudo começa a ter outro tipo de valor, outro tipo de visão. A vida começa a ficar muito mais fácil. Fala a é, verdade. Porque com é certeza. difícil, mas ela fica muito mais fácil. Não, nesse momento que a gente está vivendo agora, o mundo inteiro com esse vírus, a gente dentro de casa, com tantos cuidados, se a gente não olha para a gente, se a gente não reconhece as emoções da gente, vamos ser um bando de surtado andando por aí, gente. Não, um bando de sultados matando dentro de casa. Não é? Porque, infelizmente, agora está muito mais difícil de você fugir. Porque a fuga é sair, inventar várias coisas. Tem pessoas que trabalham em 10 lugares porque não dá conta de ficar dentro de casa. Tem pessoas que Verdade. saem e não pode. Na verdade, hoje nós estamos realmente restringidos de estar vagando pela rua, Isso, né? verdade. É. Então, mostra toda uma diferença do que é você. E eu acho que foi uma oportunidade conseguir ver as coisas por um lado positivo também, é uma coisa que o autoconhecimento nos faz, né? Porque eu acredito que em tudo existe dois caminhos. Tudo na vida. Sim, Sim e sim, não. O verdade. que eu vou escolher hoje? Se é isso que eu tenho, se é assim que eu vou ter que viver, eu preciso escolher a melhor forma. É encarar a Isso. situação, enfrentar ela, o enfrentamento do dia a dia e fazer novas coisas. Re, é, é, Reeditar. Redita. E a gente está tendo a oportunidade de se autoconhecer muito mais Sim, tempo, porque agora a gente não tem a desculpa de que eu não tenho tempo. exatamente. E a gente tem Exato. tempo para tudo, né? A gente tem tempo para tudo. Vou dar uma dica, né? Luísa Jordana. Você tinha tempo para o mundo inteiro. Sim, verdade. É Mas e o verdade. seu tempo? É Ficava perguntando verdade. onde que ela vai encaixar ela nesse lugar, hein? Ai, é verdade, Meirinha. E uma outra coisa também que me marcou muito, que hoje, diversas vezes no meu cotidiano eu me lembro de você, por causa das nossas sessões, e eu vi que mudou, é que uma vez você me disse que a partir do momento que a gente vai se permitindo transformar, fazendo as mudanças, a gente vai fazendo novas conexões, que estava muito ligado nessa questão de, às vezes, eu ficar falando que eu estava carregando negativismo dos outros e você me dizia que eu estava conectado, eu me conectava porque era aquilo que eu estava emanando. É incrível que depois dessa mudança toda que eu venho passando, como que
parece assim automático. O meu ciclo de amizades, ele vem se transformando. Nossa. Não é que assim você vai excluindo as pessoas nem nada, é uma coisa automática. As pessoas que estão na mesma vibração que a gente, elas vão chegando. Eu estou lendo aqui que a Luciene, que foi minha diretora lá na escola, está aqui escrevendo um comentário. Ela, por exemplo, é uma pessoa maravilhosa, que eu me aproximei tanto depois do processo do autoconhecimento. Então, assim, Você é uma estava coisa. emanando. Exatamente. Ela é uma pessoa super positiva, super alto astral, tira boas coisas, de coisas que você olha assim e fala, não, ali não tem nada de bom para ela tirar. Ela vai lá e arranca uma flor dali. E eu passei até a admirar essas qualidades das pessoas que antes eu nem enxergava. Quantos anos que eu convivia com ela? Aí depois Uhum. que a janela da gente muda, o olhar muda, aí você vai fazendo novas conexões, você vai criando novos ciclos de amizade, de convivência. Aquilo que você também me ensinou, que a gente não é a soma, não. É como se fosse o resultado das 5 pessoas que a gente convive mais próximo. E uma vez eu falei, mas a palavra não era resultado, não. Mas isso ficou tão forte para mim que eu comecei a observar e eu vi que realmente as conexões que eu estava fazendo não tinha condições, né, de caminhar para frente, de caminhar para um novo horizonte. E na medida que eu fui me conhecendo, que eu fui acreditando em mim, igual essa história do acidente que eu vi assim, depois que eu dormi, que eu amanheci no dia seguinte, que eu vi que aquilo não era um pesadelo, era real, aconteceu realmente. Cheguei a olhar na minha garagem para ver se o carro realmente não estava aqui. Olhei para ver se eu estava viva, fiquei olhando, abraçando meus meninos para ver se não era só o espírito, que eu estava viva mesmo. É isso, né? E aí eu fui vendo assim, caraca, eu realmente sou corajosa. Aí eu fui testificando aquilo. Então, as coisas que vão acontecendo, que na medida que os fatos vão ocorrendo e a gente vai lançando mão das ferramentas que a gente aprende no processo, que a gente vai encarando essa mudança, as coisas vão acontecendo e vão testificando aquilo que a gente está construindo. Exatamente. Hoje, realmente, eu me olho no espelho e falo, eu sou corajosa mesmo. Eu aceito o desafio, eu gosto de desafio, eu sou corajosa, eu sou forte, mas antes eu era forte. Mas eu queria muito, eu tinha uma natureza muito masculinizada, né? Eu entrava muito em atrito, às vezes, por exemplo, com meu marido. Por quê? Eu, às vezes, andava dentro de casa com um membro maior do que o dele. Hoje, a gente tem uma sintonia tão grande hoje, por quê? Hoje eu sou a mulher da relação e deixo ele ser o homem. Por que que ele não atuava ali? Porque eu não deixava. Você não Eu não deixava. dava espaço. Eu não dava espaço para a pessoa. Pode me Mulheres, por derrubar, favor, escutem isto. pelo amor de Parem de Deus. reclamar dos seus maridos e deixa ele ser seu marido. Exatamente. Hoje eu acordei e eu até dei um beijão nele, sem lavar o rosto nem nada. Acordei e ele tinha preparado um misto quente para mim. E antes eu era tão cuidadora de tudo que eu tinha que fazer tudo, eu tinha que dar conta de tudo e estava sempre estressada porque eu tinha que dar conta de tudo. Então, hoje eu me permito ser cuidada, eu me permito receber, eu dou, mas permito receber. Antes eu queria Com dar, certeza está dando muito mais. com certeza, e com muito mais qualidade, porque vem de dentro. Eu não sei se você lembra, que a Nara, ela escreveu aí um pouquinho acima, que a gente não pode deixar as pessoas serem mais importantes do que a gente. E nós temos uma das crenças limitantes que, principalmente, nós que somos cristãs, né, que viemos de é que a gente precisa fazer pelo outro e ter esse cuidado que a gente está falando aqui agora, de ter esse olhar primário para você é egoísmo. E eu sempre bati nessa tecla, falei, não, quantas falâncias, né, falácias que não falam sobre o coach, que o coach isso não é de Deus, isso não presta, quantas e quantas. E, na verdade, quando você começa a cuidar de você, a amar você, a olhar para você, aí você tem o que dar. Porque o primeiro doador é Deus. Então, a gente só tem porque a gente está ganhando. Agora, ele é onipotente, ele não precisa de nada. E ele já está me dando. Eu preciso até notar isto. Quanto de graças que a gente não recebe na nossa vida e que a gente não vê, porque a gente está reclamando do outro.
daquilo que eu Isso, tô fazendo, que não tá bom, porque exatamente. isso. Então, assim, a gente acaba sendo pessoas negativas. E isso, para mim, é que não é de Deus. Você entendeu? Com certeza. Quando você começa a olhar para você, se ver, você começa, para começar, a dar valor por tudo que você tem, pelo que você Sim, é. sim. E, na verdade, por exemplo, todo mundo te achava corajosa, porque no fundo você era corajosa. Mas Aham, você não conseguir ver sua coragem faz com que você não se sinta. E o que exato. adianta todo mundo ver e você mesmo não ver? Minha vida era essa daí. Entendeu? Você passa 30 e cacetada anos, que no meu caso foram 37, eu ainda consegui, né? Você lembra que eu falei? Você falou, eu já tô com 32, foi minha filha, eu fui 37, você tem 5 anos na minha frente. Você lembra disso? É verdade. E assim, é, é, depois que você começa a olhar para você mesmo, a te amar mesmo, amar, ter cuidado com você, você vira realmente uma pessoa que sabe cuidar do outro. Sim, é verdade. Eu virei mãe com 37 anos. Então, e a gente, assim, é um cuidado tão verídico, porque através do nosso processo também, com as leituras que você me indicou, eu descobri que eu tenho a personalidade daquelas pessoas aduladoras. Então, Tipo 2 no Enneagrama. exatamente, Então, assim, hoje eu Com consigo. a asa enorme no 1. Perfeccionista. É Mas outra você tem coisa que qual equilíbrio? eu tenho abolido da minha vida, graças ao processo também, é o maldito do perfeccionismo. Porque eu nunca concluía nada, eu nunca fazia nada, porque eu estava esperando a hora perfeita, o dia perfeito, que eu estivesse perfeita. Se fosse antes para eu estar aqui nessa live, eu ia ter que estar com um vestido de diamante, com os cílios assim, desse tamanho. E aí eu nunca estava ali nada. Sabe por Muito quê? bom. O treco, quando tá perfeito, ele não existe mais, gente. Porque o que tá perfeito tá acabado, pronto, acabou. E eu não tô É, acabada ainda. e nem existe. Foi uma Não grande existe. mudança na minha vida, foi isso também. Foi Muito entender que obrigada, perfeito é só Deus. Di Fernandes. Quem que é amigo seu? Uai, Di não reconheci. Fernandes. Por favor, fala. Eu também não, eu quero saber quem é. Obrigada. Muito bem. Ela é fantástica. Toda vez que eu sentava para bater papo com ela, aliás, a gente incomodava o mundo. Ah, mas você e Luísa, quando junta, conexão boa, bom papo. Ter esse tipo de interação faz muito melhor para a vida da gente. Uma das coisas que eu quero deixar assim, hoje, bem gravado, para todo mundo que está escutando. Gente, procure pessoas melhores do que você. Sim, Se você não está bem, para de procurar gente pior do que você, porque você vai atrair aquilo. com Procure certeza. pessoas melhores do que você. Eu quero que você fale com a gente, que é uma das coisas que eu acho extremamente importante, é o impacto do coach, do processo Hum, é, no na sua família, ao seu redor, sabe as 5 pessoas que mais impactam, né? Ao seu redor mesmo, né? Como que foi isso? Como tem sido, né? Porque na verdade é o que está acontecendo, né? verdade. O que que acontece? É, Depois que eu passei a ter esse cuidado comigo, que eu me tornei de verdade uma pessoa agradável, hoje eu me olho no espelho e sei que eu sou uma pessoa agradável. Gente, eu não era uma pessoa agradável. Eu não era uma pessoa que hoje eu gostaria de estar junto. Eu não sei como é que se aguentava isso. Eu te amo. Então, Você as não era coisas. boa para você. Verdade, não era mesmo. Tem um monte de gente que As pode coisas, atestar isso aqui. as coisas vão fluindo muito melhor porque eu vim ocupando o meu lugar. E como eu disse antes, que hoje, quando eu estou numa coisa, eu estou inteira. Então, se eu estou igual hoje, fui dar um passeio na BR com os meninos e meu marido. Eu estava lá por inteiro. Então, assim, não tem mais aquele pedaço de gente mal-humorada porque está fazendo coisa e tal. Então, como eu assumi o meu lugar, eu reconheci o meu lugar nesse mundo de meu Deus, as pessoas ao meu redor ocuparam seus lugares. Os meus filhos podem ser só meus filhos, o meu esposo pode ser só meu esposo, a minha mãe pode ser só minha mãe. Os pais, então, porque eu tinha muito essa questão de que minha mãe me criou assim,
igual essa questão de eu querer ser ágil igual a minha irmã, porque minha mãe sempre disse que eu era mole, mole igual meu pai e tal. E qual que é o problema? Eu sou filha dele, por que que eu não posso parecer? Só que a minha cabeça de Alguém tem que criança, parecer, né? né? A minha cabeça de criança aos 32 anos, uma criança de 32 anos, queria ser alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu queria ser filha dos meus pais sem ter nada dos meus pais. Hello! Então, hoje, assim, eu sou filha. Meu pai passou por um problema de saúde, ele teve quase morto, né? E eu consegui, por exemplo, o dia que eu estava no hospital com ele, com maior tranquilidade, às vezes vinha ansiedade, porque ele podia ter crise convulsiva, eu não ia saber lidar. Eu fazia o DCD lá, eu estive por inteiro com ele lá, dei os cuidados que precisava, cuidei dele como se eu fosse mãe dele, ele precisou de cuidados básicos mesmo. Hoje eu estive na casa da minha mãe, fazendo uma visita, eu estava lá como filha, foi maravilhoso. Então, assim, na medida que eu fui me encontrando, me achando quem sou eu, a harmonia veio chegando. Aquela guerra que estava travada, que eu achava que estava travada ao meu redor, mas ela estava travada aqui. Aqui, acabou. O fardo Ai, saiu. que A vida delícia. é leve. A vida é leve para quem sabe quem é, para quem sabe aonde quer chegar. E eu não sabia. Você vai lembrar que eu participava de um grupo que não tinha nada a ver comigo. Todo mundo via, só eu que não. Eu lembro E aí, demais. Só que eu só e dava uns aí toques. assim, hoje eu vejo, né? Minha ficha caiu hoje. E aí, assim, aquilo ocupava o meu tempo e eu tava ali sempre daquele jeito rançoso, que eu tinha que estar, porque eu tinha que estar, e nunca tava de corpo e alma. Até um dia que eu fiz um bom de um DCD, cheguei em casa e falei com meu marido: chega, esse trem tá tirando de mim, eu quero coisa que agrega, eu quero agregar, mas eu quero que agregue em mim também. Exatamente, E aquilo exatamente. foi libertador, sabe por quê? Não estava fazendo bem para mim, eu não estava de boas ali, não estava fazendo bem, eu não estava fazendo bem para ninguém. Então, Aham. assim, esse autoconhecimento, o processo de coach, as ferramentas me ajudaram a descobrir quem eu sou e o lugar que eu preciso ocupar. Se eu estou no meu serviço, na minha escola, eu sou professora, eu não quero lugar de ninguém, eu não quero estar no lugar de ninguém. Nossa, Eu estou isso. no meu lugar, exercendo minha missão ali, fazendo o meu papel ali. Se eu estou no meu carro dirigindo, indo para o trabalho, eu vou com algumas amigas para o trabalho, eu estou ali de corpo e alma, eu estou servindo a elas, sendo servida por elas também. E é uma troca. Hoje eu troco, eu não trocava, não. Eu queria só receber, porque eu me achava vítima de todo mundo. Mas na verdade só dava. Exatamente. Mas não dava por inteiro. Dava para poder me livrar daquele Não, fardo de ter que ser eu mesma, é né? verdade. É verdade. O tipo 2 do Eneagrama, aliás, nós vamos fazer uma live depois, vou falar um pouco mais do Eneagrama, porque é um dos instrumentos que eu uso no Show de bola. processo, né? Que é o Eneagrama. E ela, você pegou o livro, leu o livro, toda, né? Ela, Sim. não, disciplina ali era uma coisa sensacional e muda muito a situação, né? É muito difícil. Por exemplo, eu vou começar um processo de coach, não só de coach, qualquer processo, ou de terapia psicanalítica, ou de coach, na primeira sessão, eu deixo bem claro para o cliente que eu também estou escolhendo se eu vou querer ou não continuar com ele. Porque existem casos de pessoas estarem indo quase que até obrigadas ou Uhum. forçadas de alguma forma, tal. E não vai fluir, né? Vamos Verdade. ser honestos. E depois que você passa por esse processo de se conhecer, a mudança que você cria nos seus hábitos é uma coisa fora do normal. Porque você Sim. estava dando, agora você troca, por quê? Porque hoje você tem para dar. Isso, Você verdade. tem para dar. Então, É os hábitos que você tem, você sabe quais que você precisa ter, quais você precisa mudar e qual você precisa fazer. Como que uma verdade. pessoa que não se conhece vai saber que aquilo que estava acontecendo naquele exato momento era algo, se você não se conhecia, você não sabe que aquilo precisava mudar, Justamente. E não é assim, o verdade? autoconhecimento, ele é tão impactante, Meirinha, porque, por exemplo, na questão do meu acidente, eu fui levando, eu não tive trauma de dirigir, né? Dirijo até hoje, graças a Deus, e fui levando as emoções até onde eu dei conta. Quando eu vi que eu estava com algumas questões relacionadas ao acidente, que eu sozinha não dava conta, eu tive a maturidade e a inteligência, o conhecimento de buscar alguém que me ajudasse
a trabalhar Sensacional. aquilo ali. Então, assim, isso tudo a gente consegue graças àquele olhar pra gente. Porque você sabe, não, até aqui eu dou conta, até aqui mas a partir daqui eu preciso pegar na mão de alguém para fluir melhor. Sensacional. É uma coisa muito interessante também, que é uma das coisas que, assim, eu gosto muito de falar, quando as pessoas me procuram, eu primeiro quero saber, na entrevista, eu primeiro quero saber se ela vai dar conta de um processo psicanalítico. Porque hoje as pessoas são imediatistas, não é só você, tá? Nós vivemos Sim, num mundo de enlatados. Nós vivemos no mundo sim, da internet, que você aperta um botão e tá, sim. informação. Então a gente quer, eu quero autoconhecimento, mas eu quero devagar. Não, eu quero de uma vez. Como se chegasse aqui em casa e fala, Meirinha, me dá um botão aí, faz como se eu tivesse poder É. no dedo. Não é, não funciona Aham. assim. E muitas das vezes chegam pessoas que eu vejo que eu preciso fazer um trabalho, porque o coach, ele é um trabalho que a gente vai. É, é, é isso mesmo, é fazer com que a pessoa empurrar, sendo suporte para ela subir, mas é um direcionamento mais rápido. É tomar uma decisão mais rápida, e até para você ter esse processo de autoconhecimento, porque dar de cara com a gente mesmo não é fácil. Não Às é vezes a gente fácil. está iludido a vida inteira que eu sou uma pessoa, quando você vê que você não é traumático. Exatamente. E depois do processo de coaching, assim, eu faço às vezes umas 4, 5 sessões, e aí a gente entra para a área da psicanálise, onde que as pessoas vão começar realmente a trabalhar com muito mais coragem. Você vai ver que elas vão ter muito mais força para dar continuidade naquele processo, que é um processo mais moroso, né? E assim, quando você procurou, porque você procurou, foi um psicanalista, não foi? Foi o Você chegou, psicólogo, na verdade. foi psicólogo? Ah, Isso. porque a gente conversou assim, algumas vezes, eu achei que você tinha procurado um psicanalista. Aliás, precisa contar aqui que a pessoa que fugiu da conta, por favor, Ai, gente. se é um caso muito interessante. Não, e o pior é que eu tenho pavor de lagarta, gente, mas é um horror, mas é uma coisa ridícula. Não é Isso é uma coisa ridículo, que eu tá? não. Não é ridículo. Nossa, é um Não horror. é. E eu lembro que em uma das nossas primeiras sessões, você falou comigo, você observa a vida da lagarta. E aí, depois daquilo, eu comecei a me ver como lagarta, aquela coisa que rasteja, passa o seu tempo recolhido, depois abre as asas e vai embelezar o mundo. Eu falei, Eu gente, lembro, como é que é? Eu fico eu pensando lembro que como que eu detesto. você me mandou uma metamorfose você me Sim, mandou a verdade. metamorfose da lagarta. Mas E, é uma e, coisa horrorosa, porque o meu psicólogo falou comigo assim: vamos fazer uma sessão de hipnose com uma sessão, coisa rápida, você vai melhorar. Isso não melhorou tantas outras coisas que você trouxe como demanda. Eu não tive coragem, não, gente. Não mas é tive muito coragem. interessante. Mas foi o que eu estava falando, a questão do autoconhecimento, a grande importância está muito aí. Olha, você teve todo um processo de estar cuidando mais de você, se amando mais, tendo um contato com você e já teve essa coragem ainda de buscar algo mais profundo, né? Deu uma parada aí, ai, voltou. Voltou aí, né, gente? Voltou. Voltou. Dá um ok aí pra gente. Então, você teve toda essa estrutura de dar esse passo a mais, né? De porque o processo de coach a gente poderia fazer, né? Mas o processo terapêutico, esse que o conflito de interesse nós dois já é muito É, grande é para fazer terapia. Mas o interessante esse medo é algo muito mais profundo. Você vê o quanto que a terapia, a psicoterapia, ela é muito mais profunda. Ela é algo sim. muito mais. E assim, por que esse medo te faz né, um bichinho? Mas você já passou por situações que você conseguiu até matar, né? Pois é, e é incrível isso que eu considero que eu até dei uma melhorada, que eu não ando dando piti pra rua fora, não.
Mas eu tenho um pavor de ter que lidar de cara com a situação, assim, sabe? E aí o meu racional sabe que talvez não seja do jeito que eu estou imaginando, que eu vou ter que dar de cara com o bicho e tal. Mas é uma coisa que eu não consigo controlar, gente. O racional sabe, mas eu não consigo controlar. Jordana, te contar uma coisa, você não vai acreditar. Mas só faltam 19 segundos restantes, nós já estamos aqui há 1 hora. Eu E quero aqui, se você... novidade, né? Não, se você quiser, a gente volta. Vamos entrar para a gente continuar batendo só mais um pouco de papo? Tem que contar Ai, mais um vamos. pouquinho. Vamos? Então, assim, Eu vou sabia chamar que o a gente ia pessoal. estourar o tempo.